Boa noite. Jesus continue nos abençoando, iluminando a todos nós. Nós vamos aqui falar dos itens 14 e 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos. O tema hoje é perdão das ofensas e também indulgência. Muito bem. É um tema que... Opa, passou demais. Então, para iniciar o nosso assunto, nós vamos falar ali perdão das ofensas, perdão matemática ou atitude. Eu coloquei esse título porque, pesquisando, né, fazer palestra, aí tem sempre uma polêmica, se é que Pedro, né, perguntou para Jesus, né, quantas vezes perdoarei meu irmão? E Jesus falou, perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com uma oração tão simples, né, o Pai Nosso, né, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre, né, o do perdão. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Então, Pedro, quando fez essa pergunta para Jesus, dizem, né, tem muitas histórias, né, mas dizem que, e de fato, lá no Velho Testamento, lá em 2 livros do Velho Testamento, diz o seguinte, que para os judeus eram três vezes que tinha perdoado, na 4ª já não perdoava mais. Então Pedro, quando pergunta, perdoarei 7 vezes ao meu irmão, ele já estava chegando para Jesus, assim, chegando com bastante perdão, vamos dizer assim, comparando com a lei hebraica, que era só 3 vezes, né? Então Pedro, perdoarei 7 vezes, e aí Jesus vai falar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tem toda uma questão de tradução das Bíblias, né, e tudo mais, aí uns falam que é 77 vezes que Jesus falou, e não 7 vezes. E outros falam que era 70 vezes 7. Daria 490, né? Mas aí, numa interpretação mais assim, a gente vai ver que é ilimitadamente, né? É ilimitado esse número. Não é nem 77 e nem 490, mas ilimitado, né? Então, coloquei essa questão da matemática aí, tá ali, só os fortes entendem, né? Os fortes porque, com certeza, para perdoar além de 77 vezes, ou além de 490 vezes, precisa ser forte, né? É preciso fazer um esforço nesse sentido, que perdoar, a gente vai ver, não é fácil, né? Por vários motivos. Então, essa é a lei do Cristo, né? A lei que manda perdoar ilimitadamente, né? Mas, perdoar, eu coloquei ali um ato de inteligência. Por que será que é um ato de inteligência perdoar, né? Inteligência, assim, não soa muito interessante. A princípio, parece um ato de, vamos dizer assim, de covardia, de moleza, de gente mole, de gente fraca, né? Porque eu fui ofendido, e quer dizer, eu que tenho que perdoar ainda, né? E que a gente vai ver que é um ato de, além de só dos fortes, que, né? As pessoas fortes fazem isso, também as pessoas inteligentes vão se decidir por perdoar. Então, é uma questão de inteligência também. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sobre suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo 18 séculos atrás. Jesus, né? Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos de vossos irmãos, desde que não passasse de simples arranhões. Então, os Espíritos vêm nos fazendo a interpretação dessa passagem, vêm nos esclarecendo essa questão que Jesus vinha 18 séculos falando do perdão. E que nós, precisamente por isso, né, quanto mais
eu for ofendido, mais for a falta grande contra mim, né, maior for ela, mais eu devo me esforçar para perdoar. E que não há muito mérito em perdoar ou desculpar uma pisada no pé, uma coisa mais simples, né? Mas uma ofensa mais grave, ou seja, o meu esforço vai ser muito maior. E por que é um ato de inteligência? Bom, nós sabemos que o rancor, a mágoa, o ressentimento, a raiva, todos esses sentimentos negativos que nós nutrimos por uma pessoa a quem não perdoamos, têm uma energia que não nos faz bem. Uma energia muito ruim. Então, quando nós não perdoamos, nós não nos libertamos dessas energias ruins. Então, quando nós perdoamos, fazemos um esforço, a gente, além de não dormir mais com o inimigo, como diz que a quem você não perdoa, você dorme e levanta com ele, com essa pessoa todos os dias. Né? Ele mora com você 24 horas, porque afinal de contas ele não sai do seu pensamento, porque você não perdoou, você cultiva uma mágoa, um ressentimento, uma raiva daquela pessoa, né? Então, não perdoando, ele está com você no seu pensamento, na sua energia o tempo todo. E essa energia ruim, ela nos prejudica primeiro. Às vezes a pessoa a quem a gente não perdoou está lá vivendo a vida dela numa boa, não está nem preocupado com você. E a gente está aqui cultivando aquele sentimento ruim. Contaminando a nossa aura, a nossa psicosfera, a nossa energia com esse sentimento ruim. E quando a gente perdoa, nós nos libertamos de tudo isso. Deixa isso para lá. Então é um ato de inteligência que ao perdoar, eu estou primando pela minha saúde espiritual, psíquica, pela minha saúde física mesmo. Porque esses sentimentos ruins, eles nos trazem males físicos, é a somatização dos sentimentos ruins que a gente fala, né? Uma pessoa muito rancorosa, com muita mágoa, ela acaba adoecendo, porque esse sentimento, ele impacta nas energias do nosso perispírito, os nossos centros de força, falado, né, nossos chakras, e vão ali paralisando as nossas energias, e vai ficando, gerando ali um acúmulo de energia ruim que acaba por somatizar, por se transferir para o corpo físico. Aí a pessoa às vezes tem lá um câncer no intestino, no baço, no fígado, no pulmão, e não sabe de onde que veio isso, né? Mas como? É uma pessoa que é saudável, se alimenta bem, cuida da saúde, mas e da saúde espiritual? E do sentimento, das emoções? Será que está cuidando? Então, às vezes, não está cuidando. E aí vem a somatização do sentimento ruim, que é alguma coisa que não perdoou, que ficou ali aquele sentimento, anos e anos e anos cultivando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor. E aí, quando lá na frente vem a consequência disso, que é a somatização. Porque a energia do perispírito, a energia do nosso corpo espiritual, ela passa para o nosso corpo físico, somatiza, né? E a gente não sabe o que foi que aconteceu. Então é um ato de inteligência, sim. E o perdão, como diz a imagem, ele cura a alma, né? Quando a gente perdoa, a gente se cura. A vida fica mais leve, fica mais tranquilo tocar a vida, né? Fica muito mais fácil. Então é um ato de inteligência, sim, porque nos sara o espírito, nos sara o corpo físico, nos sara as emoções, as relações com as pessoas. Tudo isso melhora, né, quando a gente consegue perdoar. Muito bem. Mas tem dois tipos de perdão. Coloquei ali o perdão verdadeiro. Porque tem um que não é verdadeiro. Tem um perdão que é meio que só da boca para fora, né? Então esse não vale. Esse não tem muito valor. Vamos ler ali o slide. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Interessante isso daí. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quererias que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescenta, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Então os espíritos fazem esse questionamento, né? Que às vezes a gente fala, eu perdoo, mas não quero ver mais nunca. Né? Eu conheço pessoas que dizem assim, eu perdoo, mas eu caio e ela lá no canto dela. Né?
É assim que é o perdão. Esse não vale. Então está dizendo ali que Deus é que sabe o que passa no nosso coração e Ele sabe que esse perdão não é verdadeiro, né? Então as pessoas às vezes ficam imaginando que Deus está lá em cima, em algum lugar, numa nuvem, né? E anotando ali, olha, eu estou vendo o que está no seu coração e você não perdoa de verdade, é só da boca para fora. Na verdade não é bem assim, nós sabemos que somos centelhas divinas. Deus habita no nosso coração, em todos nós. Nós temos a centelha do Criador, a chama divina habita cada um de nós. Então, se isso é verdade, não precisa ninguém ficar me observando de algum lugar e anotando que eu não perdoei de verdade. A minha própria consciência, porque Deus está dentro de mim, a minha própria consciência me fala que eu não agi genuinamente, verdadeiramente, de acordo com o meu coração. Minha própria consciência me acusa, é Deus que está falando comigo. Não é de verdade, é da boca para fora. Né? E o que vale, o que deixa a consciência tranquila, o que dá leveza, nos sara, nos cura, como eu já falei, é aquele perdão que ele é sincero. Às vezes, num primeiro momento, nós não conseguimos, porque quem é que, no atual estágio que está o nosso planeta Terra, um planeta de expiação e provas, que recebe uma ofensa e de imediato já diz assim, está perdoado. Ô, meu irmão, vem cá me dar um abraço, você acabou de me bater, vem cá, está perdoado. Não, não é assim. Né? A gente fica ali magoado, ressentido por um tempo, mas é um sentimento que ele vem para a gente, mas a gente tem que fazer um esforço consciente, baseado no vigiar e orar do Cristo, para ir tirando aquilo, para a gente não casar com aquele negócio e ficar com aquilo pro resto da vida. Então, no primeiro momento, vamos dizer assim, nós diríamos até aqui, temos até o direito, né? Vamos falar assim, de sentir uma certa raiva da pessoa, a gente se irrita e fica nervoso num momento ou no outro, fica com uma mágoazinha ali de um familiar, um parente, um colega que fez uma bobagem pra gente. Normalíssimo, ninguém é santo para falar que está perdoado no exato momento em que acontece ali um ato, às vezes, de agressão a nós. Mas é preciso trabalhar esse sentimento, né? É preciso lutar com ele. Meu Deus, isso não está certo. Ela estava nervosa naquele momento, estava alterada, fora do seu normal, não sabia o que estava falando, me agrediu por não saber a realidade dos fatos. Trabalhando isso e tirando. Às vezes, a gente nem vai lá conversar com a pessoa, mas às vezes no nosso coração a gente já perdoou. Fala, ela segue a vida dela, tá tudo certo, que Deus abençoe, ilumine, que prospere, que tenha bons relacionamentos e o que ela fez comigo que não faça com mais ninguém. E que Deus abençoe. E começa a orar por aquela pessoa, fazer um Pai Nosso, colocando o nome dela. E daqui a pouco você não sente mais nada de sentimento assim ruim, negativo. Passou, estamos libertos, graças a Deus. Deita a cabeça no travesseiro e dorme. Uma beleza, né? Falando nisso, esse próximo slide diz exatamente nesse sentido. Perdão e Deus na consciência. Olvidai o mal, olvidai esquecer, né? Esqueça o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí. Ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, aos quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Então isso é o sono tranquilo, né? É o sono dos justos, é o sono daquelas pessoas que perdoam, que não traz mágoa, ressentimento contra ninguém. Uma irritação, um aborrecimento qualquer, normal. Mas assim, não é aquele sentimento que fica com a gente o tempo todo, 24 horas, aquela coisa ruim que deixa o peito opressivo, né, uma raiva, assim, uma coisa, toda vez que lembra da pessoa. Não, então você dorme tranquilo. Então ele fala, feliz, pois, daquele que todas as noites adormecer dizendo, não tenho nada contra o meu próximo, né? E exatamente porque o título é Perdão das Ofensas. Então, se havemos de perdoar em algum momento alguém que nos fez alguma coisa, é porque aquele alguém nos ofendeu. E dizem que ninguém consegue fazer nada para a gente se a gente não permitir. Então a ofensa é um sentimento que nós desenvolvemos em nós pela agressão recebida, né? A pessoa faz uma ofensa, mas se eu trabalhar aquilo e não entender aquilo como ofensa, não será uma ofensa. Então fica muito mais fácil de perdoar. Se eu não levar aquilo como ofensa, eu não tenho nem necessidade de trabalhar perdão, porque isso não é uma ofensa para mim, normal. Estou acostumado, tiro de letra. Isso aí
ixi, tranquilo, não é ofensa para mim mais, já, né, superei esse tipo de coisa que acontece comigo. Então, ó, fica mais tranquilo. Então, aí vem a questão da indulgência, que é a sequência aí, está muito casado com a coisa do perdão. Etimologicamente, o termo indulgência se originou a partir do latim indulgentia, e que provém de indulgio, que significa bondade, para ser gentil, o perdão de uma pena. A indulgência é relacionada com a clemência, tolerância e perdão, pois todas essas qualidades derivam a partir do ato de absolver alguém de um castigo ou uma punição. É uma virtude das caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente e compreensiva que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular, diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Então, é a gente ter aquele olhar compassivo, aquele olhar de compaixão para aquele que nos agride, aquele que erra. O que é diferente de fazer vista grossa para a maldade, para o mal feito, para a injustiça, para o crime. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso. É dentro da pessoa que fez alguma agressão para nós, que fez algum ato de maldade contra alguém, é procurar olhar e ver naquela pessoa, naquele ato, algo de positivo. Porque dizem que todos os atos que nós praticamos têm, no fundo, uma intenção positiva. A intenção é positiva. Às vezes o ato em si não é, mas a intenção da pessoa ao fazer aquilo é positiva. Então, procurar buscar onde que está a intenção positiva dessa pessoa, né? É ver a metade cheia do copo dessas pessoas, porque ninguém é só ruindade. Não tem um ser aqui na Terra que seja 100% do mal. Todos nós temos, até o pior dos bandidos ama a mãe dele, né? Ama o filho dele. Então, tem algo de bom nessa pessoa. E aí, o indulgente, ele busca esse olhar de alguma coisa de bom que está nessa pessoa. Ao receber uma agressão e buscar ter um comportamento de indulgência, desse olhar diferenciado, fica mais fácil, ameniza, dá uma amortecida naquela ofensa que aquela pessoa nos fez. Porque nós estamos com um olhar de indulgência para ela. Falar, é uma pessoa que não tem esclarecimento, estava nervosa, me agrediu, mas é um pai de família, trabalhador, sustenta a família. Deixa para lá, não vou levar isso em consideração. E coisas, pensamentos desse tipo que a gente alimenta nesse momento, nos ajuda. Esse é o olhar da indulgência, né? É você, assim, procurar não ser tão severo, tão rígido, tão rigoroso com o outro, né? E aí, nesse sentido, né, vem aí esse próximo slide que diz assim: Espírita, queremos falar-vos hoje, espírita cristãos, né, todos nós, falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se tornem conhecidos. Se não dela unicamente, e se a malemolência os descobre, tem sempre uma pronta escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas evidencia com pérfida intenção. Então é interessante isso. Esse olhar indulgente nos ajuda, inclusive, a ser pessoas melhores. Porque eu coloquei ali, nos tornamos aquilo que julgamos. Isso é baseado em diversos estudos aí, psicológicos, da PNL, tanta coisa nesse sentido, que é quando nós vemos uma pessoa e ela faz alguma coisa, ou tem um comportamento em relação a nós ou a outra pessoa que a gente vê na rua, na sociedade, enfim, na TV, alguém famoso, enfim, quem quer que seja a pessoa, e nós apontamos o dedo, falamos assim, é invejoso, é sovina, é ruim, não vale nada, é criminoso. Quando a gente julga e aponta o dedo e qualifica, rotula a pessoa assim, esse ato ele é consciente, ele se dá no nosso nível de consciência. Mas o nosso cérebro ele tem um lado inconsciente, que registra ao contrário tudo aquilo. Aquele sentimento acaba ficando com nós. E aí eles têm uma brincadeira para mostrar isso, que o pessoal diz assim, não pense num elefante amarelo. Todo mundo já pensou.
Não pense numa maçã agora, ninguém pensa em maçã. Todo mundo já registrou o pensamento de maçã na cabeça. Então o cérebro não entende, não pense tal coisa, não faça tal coisa. Ele lembra da coisa. Então quando eu aponto o dedo e digo invejoso, aí você liga uma chave e seu cérebro começa a falar, ok, invejoso, rodando o filme do invejoso na sua cabeça. Agora tem, começa. Você diz maldoso, ruim, mal-humorado. Ok, mal-humorado, rodando na cabeça, isso é para o filme do mal-humorado, vem tudo para você. Então, nós nos tornamos aquilo que julgamos, aquilo que nós aponta nos outros, disparamos dentro da nossa cabeça, esse sentimento ele começa a rodar. Esse software, né, esse programa, ele começa a trabalhar na nossa cabeça. Então, de tanta gente falar que a gente é invejoso, fala, mas quem é o invejoso de verdade? É que às vezes quem está falando que o outro é invejoso. Por quê? De tanta gente falar, isso acontece. Então, o ser indulgente nos ajuda a ser melhor. Então, se eu vejo uma pessoa que ela tem uma atitude, eu falo assim, tal coisa, mas ele é bom pai, é trabalhador, okay, trabalhador, bom pai, trabalhador, tal. Então, aquilo que eu apontei, fica registrado. Então, meu inconsciente começa a trabalhar nesse sentido. Então, é um ato de inteligência ser indulgente também, né? Não julgar de uma maneira tão severa assim. Também é uma questão de ser inteligente. E ainda nesse mesmo sentido, nossa dificuldade em ser indulgente. Por que a gente tem tanta dificuldade em ver o lado bom das pessoas, em enaltecer, em exaltar isso? Por quê? Por que é tão difícil assim? Isso tem uma explicação, vamos dizer assim, do ponto de vista evolucionário, que a gente vem evoluindo, né, séculos e séculos até chegar aqui onde nós estamos, tem uma explicação. Mas antes e esse livro fala disso, né, esse Presença aí. Muito bem, vamos ver ali o slide. Sede, pois, severos para convosco, com as minhas faltas, né, já uma certa severidade, indulgentes para com os outros, e lembrai-vos daquele que julga em última instância, quem que julga em última instância? É Deus, né? Que vê os pensamentos íntimos de cada coração, lógico, ele está dentro do nosso coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena as que relevais. Porque conhece o móvel de todos os atos. Conhece o motivo pelo qual dos nossos atos todos, né? Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, que é maldição, né? Maldito, terás, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E aí eu coloquei ali uma das frases desse livro aí, não está bem nesse sentido, mas é essa a ideia, nós nos avaliamos em segundos. É essa psicóloga americana, chama Amy Cuddy, Susan Fiske ali, e o Peter Glick, né, o livro Presença. Acho que não tem tradução em português ainda. Eu li uma sinopse para ver assim, as ideias principais do livro, porque eu tenho uma palestra dessa Amy Cuddy ali naquele TED, então, que fala sobre a postura e tudo mais, é bem interessante, pode procurar lá. E aí, nós nos avaliamos em segundos. Uma das coisas que fala esse livro é exatamente isso. Quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez, o nosso cérebro, em segundo, ele faz já um julgamento. Nós todos fazemos isso. Faz um julgamento dessa pessoa, né? E nesse julgamento, assim, em questão de segundos, ele diz assim, nós perguntamos para nós mesmos, posso confiar nessa pessoa? Posso respeitar essas pessoas? Essas duas perguntas são respondidas em milésimos de segundo na nossa cabeça. Mas por que isso acontece? Aí ela explica o seguinte, que do ponto de vista evolucionário, a gente ter esse comportamento nos ajudou a chegar até aqui. Então vamos imaginar nós lá na época da caverna lá, que a gente estava lá e tudo mais, os nossos antepassados lá. Então era importante ele ter esse senso crítico, esse julgamento muito rápido, esse feeling para perceber. Se ele encontra um outro homem da caverna próximo da sua família, ele tinha que rapidamente fazer esse julgamento, se aquele outro colega queria matar ele, a mulher, e roubar as coisas dele, ou matar ele e ficar com a mulher, com os filhos, ou se esse sujeito estava disposto a ajudá-lo a fazer uma fogueira junto com ele, por exemplo, ou sair para caçar um animal, para todos comerem junto. Então, nós tínhamos que ser capazes de fazer esse julgamento muito rápido, né, de fazer isso. Então, isso nos ajudou a chegar aqui, do ponto de vista evolutivo, né, porque a gente fez as melhores escolhas. Só que acontece que isso hoje já nos atrapalha, já não é uma coisa... Esse julgamento automático de em segundo já é uma coisa que já não nos ajuda tanto, que faz nos criar reserva contra as pessoas, né?
Tem uma frase de um cineasta americano, um roteirista lá, que diz assim, ó, que você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, ou uma boa impressão, né? Então essa frase parte disso. Ou seja, se a gente vai numa entrevista de emprego, se você vai mal arrumado, você já perdeu a chance. Depois você voltar na segunda vez, o entrevistador já fez uma imagem de você, né? Se você é um profissional e se apresenta mal arrumado, despenteado, alguma pessoa já viu você, em segundos ela já tem uma imagem de você. Esse julgamento já aconteceu. Posso confiar nessa pessoa, posso respeitar essa pessoa, já está respondido para ela. E o tratamento já será outro. E isso acontece até hoje, né? Até hoje a gente continua avaliando desse jeito. E isso não nos ajuda a ser indulgentes. Porque a gente faz um julgamento precipitado, é do automático, é daquele cérebro instintivo, antigo, que falamos aqui em outras palestras. Então a gente faz isso automaticamente, que é uma coisa que vem no nosso DNA, no DNA material da nossa vida de encarnados e também no nosso DNA perispiritual. Porque, afinal de contas, esse tipo de comportamento, essas reminiscências nos acompanham depois da encarnação também. Esse julgamento de poucos segundos, de qualificar, julgar e perguntar se a pessoa, se podemos confiar ou não e tudo mais, isso nos acompanha sempre. Então, é um trabalho que aí entra o ensinamento de Jesus, orai e vigiai. Então, quando vem esse julgamento, você vê uma pessoa e tal, fala assim, a gente já julga. Mentiroso, vaidoso, metido, enjoada, não gostei. Então, nesse momento, a gente faz assim, automático, a gente nem percebe, já está pronto o julgamento. E nesse momento é que a gente tem que lembrar que é cristão, lembrar de Jesus. Vigiai, orai e vigiai. Esse comportamento não me ajuda a ser indulgente, não me ajuda a perdoar, não me ajuda a ser melhor, não me ajuda a retirar de mim essas energias ruins que vou acumulando ao longo de minha vida. E depois, lá na frente, fico doente e não sei porquê. Então, nossa dificuldade é nesse sentido, porque tem algo que está geneticamente em nós que também não nos ajuda a ser indulgente, a perdoar as pessoas. Então, o pedido nesse sentido é de que nós, a lembrança, a dica é de que nós busquemos sempre estar atentos, né? Estar na zona de esforço na nossa vida de relacionamento. Porque quando nós relaxamos, deixamos de vigiar e orar, nós somos nós mesmos. E nós mesmos do jeitinho que a gente é, com todas as nossas manias, tendências, instintos, e muito ruins, na maioria de nós. Todos nós, grande maioria, né? 99%, planeta de expiação e prova. Então a gente se mostra como verdadeiramente é. A gente baixa a guarda. Então o vigiar e orar, na casa espírita, sim. No trânsito também, na família também, no trabalho também, sempre está buscando ter um comportamento, uma atitude de conciliação, de olhar indulgente, de buscar o perdão. Para quê? Para que a gente não vá piorando a nossa vida, né? Arrumando compromissos espirituais, arrumando mais dívidas do que nós já temos. Nós viemos aqui para saldar algumas dívidas e acabamos voltando com mais. Arranjando inimizade, arranjando ódios, rancores, ressentimentos. E aí a gente vai embora daqui pior do que chegou. E a ideia não é essa, nós estamos na Terra para evoluir, para melhorar. Cada encarnação é uma oportunidade de crescimento espiritual, de melhoria, né? E atuar assim, da forma detalhada e específica nas pequenas coisas é que vai fazer a gente se transformar. Né? Nas pequenas coisas do dia a dia, né? Na convivência diária com as pessoas que a gente gosta, por exemplo, que por sinal, por uma ironia do destino, são as que mais nós ofendemos, as que mais nós maltratamos, as que mais nós temos diferença natural, são as pessoas com quem nós passamos um tempo maior da nossa vida e são as pessoas que nos conhecem profundamente e são também as pessoas que nós maltratamos mais porque nós achamos que não precisamos exercer essa vigilância, esse cuidado com essas pessoas que estão próximas de nós. Ah, não precisa, já é minha mulher mesmo, ela já sabe que eu sou assim, então não tem necessidade, né? Então eu não faço um esforço para ser indulgente, para perdoar, para ser sempre educado, ser sempre gentil com essa pessoa que está convivendo comigo o tempo todo, né? Com as pessoas estranhas, assim, na casa espírita, assim, meus colegas, eu sou muito bom, né? Minha mulher fala assim, vai morar com ele, né? Para você ver quem que é o Enildo, né? Vai, você vai conhecer ele. Então é assim que é, né? Então a gente tem que atuar no detalhe, no dia a dia, e buscar ser indulgente, perdoar, fazer um esforço muito grande nesse sentido, porque é a partir de atitudes como essa que a nossa vida vai melhorar, vai ficar cada vez melhor. Seremos verdadeiramente livres, né? Vamos ter uma energia melhor,
inspirar as pessoas mais, as pessoas vão sentir mais confiança em nós, estar mais próximas. Enfim, tudo vai ficar melhor se a gente buscar fazer essas duas coisas, perdoar e ser indulgente, tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Então, de olhos fechados, imaginando a figura do nosso mestre amado Jesus. Jesus, mestre querido, benfeitores do mundo maior, ajuda-nos, Senhor, no nosso esforço diário de ser indulgente, de perdoar. Que a sua paz, a sua misericórdia, Senhor, possa habitar em nosso coração, nos ajudar a ser mansos, pacíficos e harmoniosos, ter um olhar de compaixão e de misericórdia para com todos aqueles que erram, que nos agridem, que nos ofendem, Senhor. Pois sabemos que muitas vezes eles estão equivocados, estão fora de si. Então que a sua paz, o seu amor possa também estar na vida de todas essas pessoas que nos fizeram mal, que nos fazem mal, que desejam mal para nós, que possa abençoá-los, iluminá-los a todos eles. Abençoando também, Senhor, hoje o nosso retorno aos nossos lares, a nossa semana, o nosso feriado de Páscoa, todo o nosso fim de semana. Que o Senhor possa estar presente, trazendo paz, harmonia e muita luz a todas as famílias aqui representadas, Senhor. Fica conosco, Jesus querido, agora e sempre, graças a Deus, que assim seja.